Tem uma passagem na Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 26, que inicia da seguinte forma: Sobreveio fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão. Foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. E lá no versículo 12 diz que semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Essa é uma passagem muito interessante que eu penso muito nela. Se nós formos analisar a palavra de Deus, ele é um Deus de proeza, é um Deus de grandes coisas, é um Deus de desafios. E na vida de Isaque havia uma promessa que ele fez a Abraão. E agora havia um momento de muita fome ali onde Isaque se encontrava. E ele resolve então descer, sair daquela terra e ir em direção ao Egito. Mas Deus aparece para ele e diz para que ele se mantivesse naquele local, que o abençoaria muito. Se você for analisar a terra de Gerar, é um deserto, um lugar que não tem a menor condição de produzir nada. Como que Deus abençoaria Isaque naquele lugar? Isaque tinha que tomar uma decisão. Ele ainda tinha algumas sementes que poderia por algum tempo alimentar o seu povo, a si mesmo, mas ele decide plantar aquela semente. E num lugar deserto, num lugar que não havia água, num lugar que não havia a menor condição de ter resultado daquela plantação. Em outras palavras, seria loucura. Qualquer uma pessoa em sã consciência jamais faria aquilo que Isaque fez. Semear num deserto, num local que o sol é escaldante, que assim como a semente começasse a brotar, o sol a queimaria. Não tinha a menor chance desse intento de Isaque ter resultado. Mas só que se nós formos procurar entender, Deus falou que o abençoaria muito. E quando Deus fala com alguém que vai abençoá-lo, e esse alguém resolve obedecê-lo, pode ter certeza, pode ser em deserto, em cima da pedra, em qualquer lugar que você plantar, com certeza um milagre acontecerá. E foi o que aconteceu com Isaque. Ele semeou a sua reserva, a sua semente naquele deserto. Eu fico imaginando que todo mundo que olhava para a vida dele falava: esse homem é doido, esse homem é maluco, olha só o que ele está fazendo, plantando, colocando seus empregados plantar nesse deserto. Jamais ele vai colher alguma coisa. Só que havia um mistério muito grande, que era a bênção de Deus. Isaque plantou, e a Bíblia diz: para cada semente que ele plantou, ele colheu 100 vezes mais. E ele foi abençoado assim de tal forma, ele ficou riquíssimo, ele ficou muito próspero, porque obedeceu a palavra de Deus e creu no sobrenatural do Senhor. Talvez eu esteja falando nesse momento para alguém que até agora tem enfrentado secas, tem enfrentado resultados negativos. Esse ano foi um ano que nada deu certo, você trabalhou muito, mas as coisas não fluíram, os resultados estão aí, você está à beira da falência. Mas Deus, Ele manda um recado para você,
para você continuar perseverando, semeando a sua semente, confiando nele, porque certamente a colheita será sobrenatural. É preciso que nós venhamos confiar nesse Deus. O ano está acabando, está chegando aí 2023 e a maioria das pessoas estão confiando em governos, que o governo vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Mas eu tenho certeza que para mim será um dos melhores anos da minha vida, porque eu não dependo do resultado do governo, e sim do resultado das bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Se você crer nessa palavra, continue semeando no lugar que você está, porque grandes coisas o Senhor vai fazer nesse local onde você se encontra. Amém?